Saudações a todos, eu sou Gonçalo Domingos Alberto, estudante da Universidade Agostinho Neto, da Faculdade de Letras, no curso de Língua e Literatura e Língua Portuguesa. Sou membro da Associação dos Jovens Amigos da Literatura, sou poeta e estou aqui para falar um pouco sobre a literatura, particularmente sobre a poesia, onde irei dar algumas dicas de como nós podemos escrever a poesia. Por isso peço a vocês a vossa maior atenção e convido a vocês que fiquem em casa, lava sempre as mãos com água e sabão, evite o contacto físico, sempre que possível vamos evitar levantar a mão para o nosso rosto. Então, muito obrigado a vocês por esta maior atenção. Vamos começar com a nossa aula. Primeiramente, vamos falar o que é a poesia. Quando estamos a falar da poesia, é um texto literário. Literário, por que é literário? Porque ela surge de uma criatividade artística, surge de uma criação, de uma imaginação. E por outro, a sua linguagem é feita de uma forma estética. Ela tem como objetivo tornar a língua mais atrativa. Tornar a língua mais atrativa quer dizer embelezar a mesma mensagem. Ela é feita de princípio de uma expressão profunda da alma, ou seja, a pessoa vai produzir o seu texto por aquilo que lhe surge na alma, aquilo que lhe entristece, aquilo que mexe consigo na alma, ele que vai escrever. Isso também tem a ver com a poesia. Em suma, podemos dizer que a poesia é um texto literário onde o eu poético exprime as suas emoções e seus pensamentos através do verso. Depois irei falar mais profundamente do que vai ser o verso. Quais são as características de um texto poético? Quando estou a falar das características de um texto poético, estou a me referir das características que vai diferenciar entre um texto do outro. Nós temos conhecimentos que existem diversos tipos de texto. Temos texto informativo, temos texto narrativo, temos texto ligado à dramatização, e a poesia tem a sua característica própria. A primeira característica que posso aqui salientar é realmente o texto poético geralmente é escrito em verso e organizado em estrofe. Essa é a primeira característica. Depois irei também falar mais adiante do que vem ser estrofe, o que vem ser o verso. A outra característica é que o texto poético apresenta ritmo, apresenta musicalidade, tornando a mensagem mais agradável. Nós, ao ler, vamos sentir que o texto tem uma musicalidade agradável ao ler. Essa é uma característica de um texto poético. Outra, ela é centralizada na primeira pessoa. O texto poético é normalmente centralizado na primeira pessoa, ou seja, ele invoca aquilo que nós sentimos imediatamente. Não tem a ver com a função, não tem a ver com outro princípio, mas sim aquilo que eu sinto do momento é que vou exprimir. Então é centralizado na primeira pessoa, no eu ou nós. Uma outra característica do texto poético tem a ver com, ou seja, ela predomina a função poética e emotiva. O que tem a ver a função poética e emotiva? Função emotiva significa que ela vai exprimir as nossas emoções, ela vai exprimir aquilo que nos envolve a alma. Ou seja, também nós, ao lermos o texto poético, vai despertar a emoção. Essa é uma característica do texto poético. E não só função poética, por quê? Porque a própria linguagem ela é feita com o objetivo de tornar a linguagem embelezada, usando palavras bonitas. Eu sei que cada vez mais, quando nós sentimos uma coisa, nossa alma, queremos conquistar alguém, nós vamos usar palavras bonitas para despertar a atenção desta pessoa. Essa é uma característica do texto poético. A outra característica é que o texto poético em si predomina a função plurissignificativa. Plurissignificativa quer dizer que as palavras do texto poético eles podem ter vários significados. Não tem a ver, não está nem tá igual como se fosse uma informação ou a notícia, um texto jornalístico. Não. Ele vai carecer várias interpretações se nós queremos fazer algum estudo em cada um desses textos. Em suma, são essas características que o texto poético pode apresentar
Na verdade, ainda podemos encontrar as outras, mas em suma são essas características que acho que é importante que cada um deve saber quando pensa escrever a poesia. Quais são os elementos da poesia? Estão a falar dos elementos, estão a falar dos componentes que devem formar, devem compor um texto poético. São realmente, vou citar aqui 4, estamos a falar do verso. O verso é cada uma das linhas de um poema. Se nós observamos aqui o nosso livro da Isabel Ferreira, vamos ver cada uma dessas linhas, cada uma dessas linhas vai compor um verso. Cada uma dessas linhas compõe um verso. E é composto por estrofe, que o estrofe também é um elemento da poesia. Estrofe é quê? É um conjunto de verso organizado em forma de parágrafo. Aqui estamos a ver aqui. Aqui tem uma primeira estrofe, segunda estrofe, é a quarta estrofe. Temos aqui esta divisão chamada de estrofe. O outro elemento da poesia é a métrica, que é bastante importante, que cada um deve ter em conta. A métrica, estamos a falar a distância ou a extensão de cada verso. Estamos a ver aqui a extensão, o comprimento de cada verso. Temos aqui o outro verso mais comprido. Essa é a distância entre o verso, estamos a falar conjunto de palavras que envolve ritmo, vamos falar de metro, a medida de cada verso. O outro elemento tem a ver com a rima. A rima, estamos a falar a combinação de sons no final do verso. Estamos a falar aqueles sons, nós ao compor nosso poema, tem sons iguais, alegria, com dia, essa combinação toda vamos chamar de verso. Em suma, são essas questões que queria aqui abordar numa primeira série, numa primeira aula. A seguir vamos falar um pouco sobre algumas dicas sobre como nós podemos escrever a poesia. Por isso convido a vocês que fiquem atentos nas próximas aulas. Vou falar sobre essas dicas de como escrever poesia e volto a reiterar, vamos ficar em casa para evitar que este mal ceifa nossas vidas. Realmente todos nós estamos indignados com esta situação, mas se nós colaborarmos, lavarmos sempre as mãos com água e sabão, se nós evitarmos qualquer contacto, sairmos quando for necessário, nós vamos evitar muito mal e vamos aproveitar esse período para a criação. Nós encarregados podemos sugerir nossos filhos para escrever um conto, uma poesia. Aliás, esse é nosso objetivo, estar em casa e instruir nossas crianças, a você que está lá em casa, para escrever um texto que vai servir um ponto inicial para tu seres um escritor, seres um poeta. Por isso, muito obrigado.